Hebreus 5, versículo 12. Porque, devendo já ser o quê? Mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Olha para mim aqui agora, para você entender. Se eu pudesse dar uma placa de sinalização para simbolizar a vida cristã, entendeu ou não? Se eu pudesse dar uma placa de sinalização para simbolizar como deve ser a vida cristã, eu daria essa placa aqui, ó. Quem sabe aqui o que significa essa placa? Vamos lá, tá quase aí. Vamos lá com o quê? Proibido parar, estacionar, não é isso? É correto ou não? Me ajuda aí. Proibido parar, é isso, pastor Érico? Proibido parar, não é, tio? Parar e estacionar. Essa placa eu daria para a vida do cristão. É proibido parar e também estacionar. A vida do cristão, ela deve ser e contínuo crescimento. A nossa vida deve crescer espiritualmente a cada dia, a cada semana, a cada mês e a cada ano que se passa. A nossa vida não pode parar e nem estacionar. Ela deve continuar em crescimento, em andamento. Por isso que eu daria essa placa para um cristão. É proibido parar. Você não pode parar, escuta. O fulano pode parar, ciclano pode parar, até a esposa, marido pode parar, mas eu não posso parar e nem estacionar a minha fé. Então, a placa que eu daria para você e para mim é essa: proibido parar e estacionar. Então guarda isso. A vida cristã, ela deve ser andada em crescimento. Nós devemos progredir e não regredir. Repare, tem muitas pessoas que o tempo está passando, ao invés deles progredirem, a vida espiritual crescer, eles estão regredindo, voltando para trás. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Quanto mais o tempo passa, deveríamos ter crescido mais na graça e no conhecimento. As pessoas não sabem o certo. Quem escreveu essa carta aos Hebreus? Alguns falam que é desconhecido, mas muitos outros falam que é do apóstolo Paulo para os Hebreus. E sabemos que toda a carta tem um conteúdo, sim ou não? A carta tem um conteúdo. A carta tem uma mensagem, correto? Então essa carta eu vou tratar como do apóstolo Paulo. Mas o importante não é quem mandou a mensagem. O importante é o que contém na mensagem. O que contém na carta? Nessa carta aos Hebreus, o que o escritor queria passar para aquele povo? Aqui é uma carta para os judeus que se converteram ao cristianismo. Eles deixaram, Paulinha, Letícia, o judaísmo, para agora servir a Deus, a Cristo, no cristianismo.
E o conteúdo na carta é uma repreensão, é um despertar. As pessoas julgam a repreensão como algo ruim, mas não é, porque Jesus repreende só aquele que Ele ama. Ele repreende quem Ele ama. Se vocês estão sem repreensão, não são filhos, são bastardos. Então, se Ele repreende a tua igreja e repreende a mim também, é um bom sinal. Ele me ama, Ele te ama. Então, essa carta é uma repreensão para os cristãos que deixaram o judaísmo e foram para o cristianismo. O que havia de errado com esses cristãos aqui? Com os judeus? O tempo se passou. Olha aqui, ó. Hebreus 5, leia comigo. Hebreus 5:12. Porque, devendo já ser mestres, pelo tempo, pelo quê? Pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Como que é o começo? Porque devendo já ser mestres pelo tempo. Qual que é a mensagem aqui, pastor Érico? Essas pessoas, esses judeus, já se dobraram a Cristo, ao cristianismo, há um bom tempo. Não eram aquelas pessoas que começaram a fé agora. Entendeu, diaconisa? Essa carta é direcionada aos cristãos que estavam na igreja há muito e muito tempo. Eles deveriam já estar ensinando outras pessoas. Eles deveriam ser mestres na palavra de Deus. Eles deveriam fazer discípulos. Mas ao contrário, eles não cresceram na fé. Continuaram nos primeiros rudimentos da palavra de Deus. Eles deveriam fazer discípulos, deveriam crescer na fé. Então aqui a carta é uma repreensão, porque essa igreja, os membros, muitos deles não cresceram na fé. Passaram anos e anos. Ó, 1, 2, 5, 8, 10, 12, 20. Eles não cresciam na fé. Quer dizer, estavam com a fé parada e acomodados. Tá bom assim mesmo. Então, a revelação para nós, essa palavra de hoje é essa, a primeira revelação. Não seria hoje uma boa carta para as igrejas brasileiras? Que carta? Vocês estão há 10 anos na igreja, 15 anos, 18. Eram para ser mestres já. Era para estar fazendo discípulos. Discípulos fazem discípulos. Mas vocês estão ainda nos primeiros rudimentos da palavra de Deus. Já se passaram anos e vocês não cresceram na fé. Seria essa uma boa carta para as igrejas brasileiras? De pessoas que estacionaram a fé, pessoas que a fé está estagnada, estacionada, se acomodaram. Ao invés do tempo passar aqui, não foi isso? O tempo passou. A carta fala, ó, pelo tempo que vocês servem ao Senhor, já era para vocês serem mestres. Já era para estar anunciando o Evangelho para outras pessoas. Era para fazer discípulos. Mas pelo contrário, vocês ainda estão tomando leite espiritual e não alimento sólido. Então essa é a triste realidade da igreja brasileira. Pessoas que não crescem, pessoas que continuam com a sua fé estagnada.
Agora olha isso. O que diz aqui os primeiros? Lê comigo aqui primeiro, para você entender. 5:12 de novo, para você entender. Que só o 5:12 tem muita coisa para explicar, só aqui. Só no 5:12 eu fico uma hora pregando. Vamos lá, 5:12. Porque devendo já ser o quê? Mestres, pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Olha para mim aqui. Vou tratar com você e com toda a igreja brasileira. Essa mensagem não é só para mim, nem para você, é para toda a igreja. Esses homens já estavam no cristianismo há muito tempo, como eu já falei, né? Só que eles, ao invés de crescerem, ouvirem outras coisas, se alimentarem de um alimento mais sólido, eles continuam aprendendo o beabá do evangelho. Um exemplo aqui: uma pessoa que nunca serviu a Cristo, ele tem que ouvir coisas básicas, não é, Paulinha? Coisas do início da fé. O rapaz não sabe nem orar direito, igual eu cheguei e nem orar eu sabia. Então aquela pessoa que chegou hoje, ele vai aprender os primeiros rudimentos da palavra de Deus, o início. Só que esses daqui estavam ainda nos primeiros rudimentos, não cresceram na palavra. Sabe aquele aluno que sempre fica de recuperação? Os outros passa, ele fica sempre de recuperação. Hoje não tem mais recuperação, bem dizer. Todos estão passando, né? Tá lá, você passa. É ou não é? No meu tempo havia muita recuperação. Hoje não. Se você não faltar na escola, você passa. Então, esses homens estavam aprendendo ainda o beabá. Ao invés de ter crescidos, estavam ainda aprendendo ainda os rudimentos, as primeiras mensagens do evangelho. Isso mostra que eles não progrediram na fé, estão lá atrás ainda. Olha só, o que você acha de um pastor como eu, ou qualquer pastor aí que está sofrendo igual eu? Vai entender o que eu vou falar agora. Sofrendo igual eu, igual o pastor Érico. Vai entender que dói também isso, de cobrar para pessoas virem ao culto. O que você acha disso? De ficar cobrando para cultuar. Se você acha que essa cobrança é para quem já é velho na fé, ou é para quem ainda está nos primeiros rudimentos? O que você acha? Quando um menino na fé que chegou agora, entendeu não? Uma pessoa, pastor, que veio do mundo, chegou na igreja agora, eu tenho que falar, irmão, vem para o culto. Irmão, vem para o culto, é ou não é? Ele ainda é novo na fé, tia. Eu tenho que cobrar ele, vem para o culto, irmão. Não falta não, porque ele ainda é uma criança na fé, está aprendendo agora. Mas um cristão de 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, tem que cobrar para cultuar ao Senhor. Sabe o que me mostra isso? Sabe o que me mostra? Não cresceram na fé ainda. É bem simples, olha que palavra simples. Eu acho que o pastor cobrar para vir para o culto, eu acho uma humilhação tão grande, pastor. Rapaz, se eu cresci na fé, nem precisa avisar nos cultos. Eu sei, parece que o irmão não sabe que tem culto domingo. Ó, irmão, domingo vem para o culto, irmão. Irmão, vem domingo, irmã. A irmã tem 15 anos de igreja, 20 anos, 30 anos, tia. Tem que cobrar, Priscila. Vem para o culto, irmã. 20 anos na igreja, tem que vir para o culto. Não, isso é para os meninos que estão aprendendo ainda o evangelho. É aqueles que chegaram na igreja hoje. Irmão, vem amanhã, tá? Tem culto domingo, não falta, hein? Vem para o culto, irmão. Tem que fazer isso com crentes há mais de 10 anos de ministério. Que lapada em nós, né?
Se não cobrar para vir para o culto, eles não vêm. Eu cansei de cobrar. Isso não é só eu. Os pastores todos, pergunta para eles, vocês estão cansados de cobrar membros, diaconisa, que já estão 10 anos na igreja, simplesmente para cultuar, meu irmão, não precisa me chamar, eu sei que eu preciso cultuar ao Senhor. Quem cresceu na fé, sabe a importância de cultuar ao Senhor. Então aqui, esses irmãos aqui, ó, estavam aprendendo ainda o beabá. Irmãos, olha para mim aqui, para você entender. Será que é preciso eu avisar para vocês que tem que orar? É preciso falar para vocês? Mas tem que falar. Tem que falar porque alguns ainda não entenderam que precisam ter oração. Ao invés de aprendermos outras coisas, viu, pastor Érico? Ao invés de crescermos e aprendermos coisas maiores, né? Porque já aprendi isso, já sei isso. Não que isso não é maior. Eu já aprendi que eu tenho que orar. Eu já aprendi que eu tenho que cultuar. Agora é outro nível. Eu quero aprender outras coisas sobre Deus. Eu já aprendi sim a importância de cultuar. Logo no comecinho da minha fé. Já aprendi isso. Já aprendi a importância da oração. Agora eu quero ouvir coisas maiores, porque essas coisas já estão na minha vida, já estou praticando elas. Mas esses homens não. Eles continuaram com a sua fé estagnada, estacionada e parada. Olha para mim, crente cristão. Não precisa eu pedir para você cultuar. Não precisa eu pedir para você orar. Tem que orar, irmão. Não precisa eu pedir isso para você. Isso é para aqueles que estão aqui apenas 1 mês, 2 meses, estão aprendendo ainda os rudimentos da fé, da palavra de Deus, o início de tudo. Entendeu, pastor Érico? Aqui é o início de tudo. Tem que orar, irmão, tem que orar, irmão, tem que cultuar. Tá bom, pastor, eu entendi. Mas tem que ensinar isso para pessoas com 10 anos, 15 de igreja, 20. Isso é um cúmulo. Eu posso pregar sobre isso. Lógico que eu posso. Só que, quando o pastor Érico pregar sobre isso, se eu cresci na fé, a minha vida de oração e de culto está correta com Deus. Tem que forçar, pedir, não oferta, irmão, colabora. Porque não aprenderam ainda os primeiros rudimentos da fé. Colaborar com a obra. Orar, evangelizar. Ah, meu irmão, como é difícil isso. Tem que ficar cobrando, vamos para a rua, vamos pregar lá fora. Isso daqui é os primeiros rudimentos. Eu não preciso forçar nem ficar batendo na mesma tecla. Para quem começou a vida cristã lá no início, sabe, oração, a importância, cultuar, evangelismo. Isso aprendi no começo da minha fé. Se eu cresci, irmão, isso já faz parte da minha vida. E agora, quero ouvir coisas que eu não ouvi ainda. Eu quero aprender coisas também importantes para a minha fé. Quem entendeu até aqui? Ó, irmãos, se a sua vida financeira, trabalhista, estiver progredindo, indo para frente, né? E a sua vida cristã não, você falhou. Eu falhei. Tem muitas pessoas que a vida financeira vai para frente, a vida trabalhista, mas a vida espiritual não. Põe na balança. O que vale mais? Se não é só a vida espiritual. Eu sei a importância do meu trabalho, do meu salário, que é dali que trago o pão de cada dia para minha casa. Só que colocar na balança, a minha vida espiritual é muito maior. Sabe por quê? Do que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E quando eu vejo alguém estacionado, ou com a fé estagnada, com a fé parada, sabe como eu vejo ele? Como Jesus falou:
está morno. Não está fora e nem dentro. Ora e não ora. Busca, mas não busca. É um morno. Então a pessoa que está assim, com a fé assim, é um morno na fé. E a minha tristeza é que a Bíblia diz assim, ó, os mornos são vomitados. Está triste aí com essa mensagem, irmão? Não, irmão. É boa essa mensagem. Eu estou sendo sincero com você. Eu amo uma mensagem de repreensão. Porque Deus primeiro está falando comigo, ó, Júnior. Cultuar. Esse é o primeiro indício que você aprendeu lá no começo. Oração, contribuição, evangelismo. Então, eu vejo as pessoas que estão assim como os mornos na fé. Olha aqui, olha que interessante isso. 5:11. 11 e depois 13. Vamos ler. Do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vós fizeste negligência, tardios para ouvir. 13. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino ou criança. Olha para mim aqui. Olha aqui, ó. Do qual muito temos no 11, do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porque vos fizestes negligente ou tardios para ouvir. Olha para mim aqui. O escritor fala assim, ó: eu tenho ainda muitas coisas para falar para vocês. Os hebreus, né? Aqui a carta aos hebreus, aos judeus. Eu tenho muita coisa para ensinar para vocês. Vocês não vão compreender, porque vocês ainda estão lá atrás. É como eu falei na aula de recuperação, né? Não dá para você dar uma aula para quem já está avançado junto. Dá para dar aula junto? Quem está avançado e quem está atrasado, não dá. Aí vem a recuperação para todo mundo, né? Não dá. Então aqui, o que quer dizer? Que eu tenho coisas para dizer, mas que vocês não vão conseguir entender, porque ela é coisa demais para vocês entenderem. O que ele quer dizer com isso? E não vai entender, porque aqui é um alimento sólido, e vocês estão ainda no alimento, no leite espiritual. E quem toma leite é o quê? Criança. Criança do quê? Na fé. Então, aqui, o escritor, ele quer falar muitas outras coisas, tia, mas não pode falar, porque esses judeus cristãos não entendiam, seriam assuntos grandes demais para eles. O que ele quer dizer com isso? Que ele queria pregar e ensinar, mas não consegue, para os cristãos. O que você acha se eu chegar em alguma igreja e pregar sobre a soberania de Deus? Eles vão compreender? Não. Se eu falar que Deus governa tudo, Deus manda e desmanda, se Deus quer converter o teu filho, mesmo ele querendo ou não, Deus vai converter se for a vontade dele, porque Deus é soberano, e a vontade dele é soberano acima de todas as outras vontades. Se eu pregar sobre isso, vai dizer, eu já preguei sobre isso. Ah, pastor, mas você não entendeu. Meu filho não quer se converter, ele não quer. E eu expliquei, mas será que a soberania de Deus, a vontade dele, não é maior do que a do seu filho, se Deus quiser mudá-lo? Tem coisas que eu não posso, eu até queria falar, mas eu não posso falar, porque para alguns é difícil a compreensão. Quando eu falo para alguns assim, você é salvo? Sou. Você não perderá a salvação em Cristo mais. Ah não, mas se eu começo a vir, sabe, são assuntos grandiosos demais para vocês, porque alguns ainda não cresceram na fé, ainda estão no leitinho, sabe o que é o leite?
Irmão, tem que vir ao culto, tá? Não faltando culto, viu? Irmão, tem que orar, viu? Daqui, meu irmão, é para quem está começando agora. Essas palavras é para aquele irmão que entrou aqui agora. Irmão, vem cultuar o Senhor. Aquele, sabe, aquele irmão que está de início. Vem, irmão. Não vou dando. Irmão, não falte no culto, irmão. Irmão, não deixe de orar, irmão. Esses é para aqueles crentes que se converteram agora. Mas para quem já está 10 anos na igreja, 20, já era para ter crescido. Para entender que Deus é poderoso para guardar a tua salvação até o final. Mas quando eu prego sobre isso, tia, não, pastor, você está errado. Eu duvido que seja assim. Vai começar a vir, retaliações ao meu lado. Mas entenda, eu queria falar sobre alguns assuntos. Ele diz, mas não pode falar. Porque eles não vão entender. Porque ainda são crianças na fé. Ainda estão nos primeiros rudimentos. Estão ainda tomando leite. Enquanto alguns cresceram, já estão no alimento sólido, como a soberania de Deus. Aprendendo sobre isso, quem Deus é soberano. Ele faz o que Ele quiser, Ele manda e desmanda. Olha lá Jonas vai pregar em Nínive, eu não vou. Você vai, acabou. Você vai, a minha vontade está acima de todas. Deus é soberano. Mas pregar isso para alguns, meu irmão, Paulinha, sabe o que eles vão dizer? Não, pastor, não é assim. Então, quando ele fala aqui, do qual muito temos a dizer, de difícil interpretação, porque vós fizeste tardios ou negligentes para ouvir. Irmãos, você acha que uma pessoa que não cresceu na fé vai entender sobre isso? Não. O que você acha se eu for para uma igreja e pregar sobre outro tema? Que eu queria até explicar, mas é difícil para eles entenderem. Sobre a ira de Deus. Já pensou? Deus é irado. Não, Deus é amor. Só calma aí, pastor. Você está enganado. É ou não é? Eu já preguei sobre isso, fui afrontado. Não, mas calma, como assim? Vocês estão no primeiro rudimentos ainda. Vocês não podem comer esse alimento ainda, porque a fé da igreja brasileira ainda está no leito espiritual. Eles rodam, eles pulam, eles caem no chão, mas não querem saber sobre a soberania de Deus, sobre a ira de Deus, porque esse assunto é de difícil compreensão para eles. Você nunca vai, para começar aí, você dificilmente ou nunca vai ouvir uma pregação sobre a ira de Deus numa igreja neopentecostal. Ponto final. Quase nunca você vai ouvir. E se ouve, vai ter heresias ainda. Então, o escritor fala assim, eu tenho coisas para dizer para vocês de difícil interpretação. Escuta bem, tá? Não estou chamando de burros, não é isso não, tá? Mas por ser crianças na fé, eles não conseguiriam entender tais mensagens, tais assuntos sobre Cristo, sobre o sacerdócio de Cristo. Eles não iriam entender. Mas por que não entenderiam? Porque eram burros? Não, por quê? Porque eram crianças na fé. Ai de mim se eu pregar sobre a ira de Deus para cristãos que nunca cresceram, que a sua fé está estagnada, parada, estacionada, ainda estão nos primeiros rudimentos da fé. E se eu pregar sobre, essa daqui vai quebrar tudo. Se eu pregar sobre a predestinação, talvez eu fale sobre isso e você fala, o que é isso? Já mostrou que é criança na fé. Entendeu não? Se eu falar predestinação, pastor, o que é isso? Já pode notar um ponto a menos. Você já mostrou que ainda você está tomando leite. Que Deus predestinou alguns para os céus, outros para o inferno. Entendeu não? Se eu pegar sobre daqui, meu irmão, até você está brigando comigo já na sua mente. Que é isso, pastor?
esse assunto é demais para alguns. Eles não vão entender. Eu posso passar 1 hora ensinando, eles vão querer rebater comigo com a palavra. Eles não vão compreender. Quer dizer, aqui o escritor fala, eu quero falar isso para vocês, algumas coisas, mas eu não posso falar, pastor Érico, porque para vocês é difícil interpretar, entender, porque vocês é tardios em ouvir, vocês demoram para ouvir, para compreender as coisas. É por isso que vocês estão nos primeiros rudimentos ainda. Vocês eram para fazer discípulos. Meu irmão, olha para mim aqui. Você que está aqui mau tempo na igreja, e eu ficar atrás de você, vamos para o culto, vamos cultuar, vamos orar, vamos fazer isso. Você deveria me ajudar a fazer discípulos. Entendeu ou não? Você colaborar, fazer discípulos. Mas vocês estão ainda no leite, tomando leitinho, sabe, espiritual. Olha para mim para você entender aqui. Você tem um filho, certo? Ou uma filha. Ela é criança, tem 1 ano de idade ainda. Apenas 1 ano. Se passaram 15 anos. 15 anos se passaram. Ela é uma criança ainda ou não? Não, né? Já cresceu, né? Você acharia estranho se ver a sua filha com 15 anos com atitude de criança? É estranho, não é? Já cresceu, já tem 15 anos. Como eu acho estranho crentes com 30 anos de evangelho e agindo como meninos na fé, agindo como crianças. Tem pessoas que saem da igreja porque o pastor não deu a paz. Sai da igreja porque o pastor repreendeu. Sai da igreja porque a irmã não fala mais com a outra. Crianças na fé. Eu não vou mais porque o pastor me fez isso. Eu não vou mais porque o pastor me viu na rua e não me cumprimentou. Crianças na fé. Eu acho muito estranho ver uma pessoa com 20 anos de ministério, de igreja, agindo como criança. Assim como é triste, é chato ver um moleque de 15 anos agindo como uma criança. E tem, viu? Tem muitas pessoas na fé que agem assim. Tem 20 anos de ministério, mas na fé ainda toma leite espiritual. Eu não posso pregar. Olha para mim aqui. Eu prego. Olha para mim. Eu prego sobre os falsos ensinos, os falsos profetas. Não prego aqui? Paulo denunciou. Paulo se pôs a favor do evangelho. Paulo é um defensor do evangelho. Paulo vai defender a igreja. Ele vai correr a favor da igreja. Ele vai repreender os falsos profetas. Ele vai expor esses falsos profetas. E quando eu exponho, eu falo sobre eles, alguns não gostam, estão aqui. Pastor, eu não gosto que você fala de outros pastores, outras igrejas. Isso mostra só uma coisa: você ainda não cresceu. É bem simples. Paulo, ele era a favor da igreja e contra os falsos mestres. Então, meu irmão, toda vez que alguém aqui, expõe falsos ensinos, falsos mestres, e vocês ficam bravos comigo, fiquem bravos com vocês mesmos, porque vocês estão agindo como crianças na fé, não cresceram. Você foi colocado como defesa do evangelho. Paulo, ele falou: eu vou sair daqui, mas tome cuidado, vai entrar aqui, vai querer entrar lobos devoradores. Paulo tem mau cuidado com a igreja, e eu sou a mesma coisa. Então denuncie os falsos ensinos. Agora olha isso aqui interessante. Se deixar a criança, né? Se deixar algumas coisas perto dele,
Ele pode pôr na boca e comer sim ou não? Pode ou não? Bolinha de gude. Antigamente, né, quem era criança, bolinha de gude, né? Quantas histórias de bolinha de gude eu vi comendo, criança. Que o pai jogava a bolinha de gude e a criança lá pegava e engolia. Então repare o que eu vou te falar aqui. Criança engole qualquer. Já entendeu, não? Eu vou explicar melhor. Para mim, não é qualquer pregação que é boa. Entendeu ou não? Tem que ser bíblica. Tem que abrir a Bíblia e pregar. Eu não vou engolir qualquer coisa, porque eu não sou mais criança. Criança engole qualquer coisa. Sendo um pastor com a Bíblia, tá bom, eu vou ouvir. Tá ótimo. Mas não. Os que cresceram na fé não engolem qualquer coisa. Não é qualquer louvor que eu vou louvar aqui, não. Qualquer pregação que eu vou achar que é de Deus na televisão. Isso é para as pessoas que não cresceram na fé. Os que cresceram, irmão, tem discernimento para entender o que é de Deus e o que não é. O que é um falso ensino da sã doutrina. Uma falsa igreja de uma igreja verdadeira. Simples. Eu tenho ensinado aqui muito a vocês sobre não ouvir qualquer pessoa, não é? Irmão, você falar assim, eu ouço, vamos colocar aqui, Benihim. Eu ouço a pregação do Benihim. Para mim você já é um menino na fé. Só é pela pregação que ele prega, pelo ensinamento que ele prega. E não sou eu que estou afirmando, é a palavra. Porque quem cresceu na fé vai querer alimento sólido. Quer dizer, que é alimento sadio, um alimento bom, uma mensagem pura e verdadeira. Não vai aceitar qualquer alimento. Por que eu falo isso? Amados, eu vejo cada cristão compartilhando algumas mensagens dos pregadores aí que eu falo, meu Deus do céu, eu não creio que está postando esse pregador. O cara só fala besteira. A Pri viu, né, Pri? A minha esposa está aqui, ela viu comigo. Eu falei, meu Deus, como que pode ouvir isso daqui? E não é julgando, não é afirmando mesmo, tá? Como que pode ouvir um homem como esse? Homem que não prega a verdade, homem que não fala a verdade. E eu sei o que eu estou falando. Como que pode uma pessoa que está na igreja como nossa ouvir isso daqui ainda? Assistir pregação sobre ele, sobre esse homem. E eu fiquei triste quando eu vi. Falei, meu Deus. Se eu ver se minha tia, tá, só um exemplo, tia. Se eu ver se minha tia postando do Benihim, eu ia ficar triste com ela. Falei, tia, pelo amor de Deus, tia. Benihim, tia. Tia. Põe no Paulo Júnior aí, tia. Põe no Hernando Dias Lopes, tia. Põe aí, tia. Cirano Malato, não põe também, não. É cada homem que nós compartilhamos a mensagem. Mas entenda, criança engole tudo, qualquer louvor é de Deus, qualquer louvor não importa, pastor, é louvor, mas para nós não, nós crescemos na graça e no conhecimento, e não é qualquer mensagem que eu vá ouvir e vou dizer amém, não é qualquer louvor que eu vou ouvir e vou aplaudir ao Senhor, não, queremos louvores bíblicos, queremos mensagens bíblicas que louvem a Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Então, terminando já a mensagem, esses hebreus aqui, tá? Da carta que foi mandada para eles, estavam sendo perseguidos. Olha para mim, ó.
sendo perseguidos por tua fé. A vida estava difícil. Alguns eram mortos, bens tomados. E pela perseguição, e por não ter crescidos na fé, o que muitos fizeram? Se desviaram da fé. Porque veio a perseguição e eles não cresceram. Agora, olha só. O que tem a ver, pastor, a perseguição com o crescimento? Se eu sou cristão e eu cresci, eu já sei que eu vou ser perseguido. Eu já sei que minha vida não vai ser fácil. Eu já sei, como cristão, que eu já amadureci, que a minha vida não vai ser que eu pensei que pregaram para mim no início. Venha que é só bênção. Venha que é só vitória. Não era assim? Hoje o evangelismo é esse, né? Vem para a igreja que é só vitória. Vem que é só bênção. Eu achei que era isso. Eu achei que o evangelho era isso. Só que eu cresci na fé. E o crescimento fez eu entender o quê? Irá vir perseguições. Então, perseguição e sofrimento andam lado a lado. Perseguição e crescimento na fé também. Se eu cresci, eu sei que vou ser perseguido. Esses judeus, muitos se desviaram por causa das perseguições. Mas é só isso? Só isso? Não. Porque eles não cresceram. Ó Paulo cresceu na fé, não cresceu? Paulo fala assim, pastor Érico, que nada vai separar ele do amor que está em Cristo Jesus. O amor de Deus que está em Cristo. Nem anjos, nem principado, nem potestade, nem demônios, nem altura, nem nada. Nada poderá me afastar do amor que está em Cristo Jesus. Então, quem cresceu não se desviará por perseguições. Então, terminando essa palavra, você cresceu na fé, você estacionou. Se eu pudesse dar uma plaquinha para cada uma plaquinha, leva para sua casa e põe lá na sua geladeira fixado: proibido parar e estacionar a minha fé. Eu devo continuar a minha caminhada com o Senhor. Vamos aplaudir o Senhor.